Eu saúdo a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O meu abraço é especial para o pastor Cornélio, na cidade de Feira de Santana. Ele que assiste sempre este programa, ele e a sua esposa. Meu abraço ao pastor Cornélio, é um dos nossos pastores jubilado, feliz da vida. Deus continue te abençoando. O nosso programa é programa Jesus Te Ama, programa da CEADEB. A CEADEB é Convenção Estadual das Assembleias de Deus na Bahia. E você, meu irmão, minha irmã, que está sempre assistindo esse programa pela televisão e também pela internet, fale com seu colega, com seu amigo, com seu irmão aí na igreja também, para que ele possa sempre assistir, pois aqui nós temos sempre uma palavra de Deus para abençoar a vida de cada irmão, de cada irmã, de cada amigo e amiga, independente da sua religião. Nós queremos que a bênção de Deus também chegue na vida de todas as pessoas. E meu amado irmão e irmã, você pode também participar desse programa, ligando para nós de segunda a sexta, das 9 às 17, para o 071 3503 8383. 071 3503 8383. E você pode também mandar um e-mail para a gente. O nosso e-mail é programajesusteama@ceadeb.com.br. E você, meu irmão e minha irmã, já contribuiu com a construção do Centro de Cultura Cristã da Bahia? Ainda não? Mas eu tenho certeza que você está orando por aquela construção. São muitas pessoas que trabalham ali e nós precisamos da sua oração. Mas precisamos também da sua contribuição. Se você ainda não contribuiu, vá até uma agência do Bradesco e faça o seu depósito na conta da CEADEB, na agência 3553, dígito 0, e a conta corrente 50784, dígito 9. Colabore com esta construção. Em breve estaremos inaugurando e eu tenho certeza que Deus vai operar muitas maravilhas ali naquele lugar. No programa de hoje, nós vamos apresentar algumas inaugurações que foram feitas na cidade de Camamu. Foram várias igrejas que inauguramos ali em um só dia. Muita gente participando daquela festa, uma festa maravilhosa. Tinha 6 igrejas para inaugurar. Uma não foi possível em virtude da chuva, porque 4 eram na zona rural. Nós inauguramos 3 na zona rural e 2 na cidade, inclusive ampliação, reforma do templo sede. Também estaremos apresentando a festa de 25 anos da Igreja Assembleia de Deus em Campo Formoso, município de Presidente Dutra, que é pastoreado ali pelo pastor Ailton. E também a posse do pastor Josias em Matinha. São festas que nós estamos sempre apresentando aqui para que cada irmão, cada amigo, cada pessoa que assiste esse programa possa ver um pouco do que está acontecendo na Igreja Assembleia de Deus na Bahia. Vamos agora apresentar as inaugurações aí das igrejas Assembleia de Deus em Camamu, que é pastoreada pelo pastor Carlito Fiel, que é o segundo secretário da nossa convenção. Pai, por mais esse templo que está sendo inaugurado. Te agradecemos também, Senhor, pela vida do pastor Carlito e de cada um dos teus servos que contribuíram, colaboraram para que este templo fosse inaugurado. Deus eterno, em teu nome, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo e em nome do Espírito Santo, ao desatarmos esta festa, estamos inaugurando
o templo da Igreja Assembleia de Deus aqui em Bela Vista, para a honra e a glória do teu nome. Amém. Uma salva de palmas para Jesus. Ele merece. Aleluia. Um sonho dos irmãos aqui. Glória a Deus pela vida da irmã Léo, do irmão Antônio, do irmão Bardo, todos os irmãos que se congregam aqui e que começaram congregando nas casas, na casa da irmã Léo, depois no prédio, e depois congregaram aqui sem porta, sem piso. Mas hoje Deus preparou esse dia para essa grande festa. Ó Pai Celestial, ao desatarmos esta fita, estamos dando por inaugurado esse templo, Senhor, para a honra e a glória do teu nome. Amém. Uma salva de palmas para Jesus aí. Ageu capítulo 2 e o versículo 9. A glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos, e neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Uma nova história desvém pra mim, e um novo tempo desvém pra mim. Olha como foi bonito e foi bom essas inaugurações aí. Parabéns ao pastor Carlito, ao ministério dessa igreja, todos os irmãos que fazem parte dessa igreja. A gente sabe do esforço de cada um, contribuindo financeiramente, participando na construção. Aquela irmã, aquele irmão que leva uma garrafa de café, um biscoito. Parabéns para todos vocês e eu tenho certeza que Deus vai continuar abençoando muito a Igreja Assembleia de Deus aí em Camamu. Bonita festa também da Igreja Assembleia de Deus em Campo Formoso, município de Presidente Dutra, que é pastoreada aí pelo pastor Ailton. Parabéns ao pastor Ailton, parabéns a esta igreja. Deus continue abençoando a todos vocês. É uma região também abençoada, toda essa região de Irecê. E o pastor Ailton está realizando um grande trabalho. Pastor Ailton, meu abraço mais uma vez e Deus continue lhe abençoando. Vamos apresentar a posse do pastor Josias em Matinha. Matinha é aí região de Feira de Santana, igreja que foi emancipada recentemente, de Feira de Santana. Pastor José, Deus continue lhe abençoando com seu ministério.
por essa emancipação. E aí participamos também, então, desta posse, com muita gente, muito abençoada. Pastor Josias, que a bênção de Deus permaneça na sua vida. Pastor Josias, ao lhe entregar esta Bíblia, estou lhe entregando, em nome da nossa Convenção Assembleia, e em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a presidência da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, aqui em Matinha e todas as demais congregações. Sabemos que aqui está a noiva do Cordeiro, a igreja que foi comprada com o sangue da cruz, e cabe ao Senhor, a partir de hoje, como pastor presidente desta igreja, continuar conduzindo esses irmãos para ir morar no céu com Jesus. Amém. E outros que aqui se converterem ou que mudarem para esta região. Então, receba a Bíblia Sagrada. Recebendo a Bíblia, está recebendo o pastorado e a presidência da Igreja Assembleia de Deus aqui em Matinha. Convido o casal, se puder, para se ajoelhar. Glorioso Deus, excelso e grande Pai que estás nos céus. Aqui estão os teus filhos, Senhor, com os seus joelhos curvados ante a tua presença, recebendo a incumbência, Senhor, e a partir de agora dirigir este campo, é ser criado para a glória do teu nome. Estende as suas mãos sobre ele, orienta o Senhor, para que todas as suas ações contribuam para o enriquecimento do teu reino. Nós pedimos, meu Pai, suplicamos a Ti, pela Tua misericórdia e bondade, em nome de Jesus, que vive e que reina pelos séculos dos séculos. Amém. E agora, com a palavra, o pastor e doutor Kleber Couto. Olá, meus amigos. Nos últimos dias, nós evangélicos estamos sendo surpreendidos com algumas medidas emanadas do poder público que denotam verdadeira perseguição com relação à comunidade evangélica. Nós achamos interessante como nesse país se discute muito o direito das minorias. Se fala na minoria negra, se fala na minoria feminina, se fala na minoria sexual, mas nós, membros da comunidade evangélica no Brasil, verdadeiramente nos sentimos vítimas de uma perseguição sem precedentes em nosso país. Primeiro, nós queremos tratar da questão dos cartórios de registro de títulos e documentos. Aqui na Bahia, esses cartórios, em algumas cidades do interior, simplesmente têm criado embaraços ao registro de estatutos constitutivos de igrejas ou modificativos de entidades religiosas. Nós sabemos que o Código Civil brasileiro expressamente declara que é vedado ao poder público criar embaraços ao registro dos estatutos de criação e fundação de uma igreja. Esse mesmo Código Civil cria uma figura jurídica chamada organização religiosa. Igreja evangélica não é entidade associativa pura e simplesmente. Nós não somos uma associação civil sem fins lucrativos. Nós somos, por conquista histórica, cultural e política, organizações religiosas. E temos liberdade plena de nos organizar enquanto instituição religiosa. Então, se você está sendo vítima de uma perseguição por parte de qualquer cartório no interior da Bahia, simplesmente ligue para a Corregedoria do Tribunal de Justiça e denuncie, porque nós temos a prerrogativa legal de nos organizar conforme a nossa fé, a nossa crença e a nossa visão de organismo religioso. Por outro lado, alguns prefeitos no interior do estado simplesmente têm buscado criar uma barreira para o funcionamento das igrejas. Alguns têm até buscado barrar a celebração de festas nos seus templos. A Constituição Federal Brasileira, em seu artigo 5º, garante a nós evangélicos a liberdade de culto, a liberdade de crença
e não há como o poder público constituído criar barreiras para a nossa celebração religiosa. Muito embora essa não seja a nossa realidade. O que nós queremos dizer com isso é que, na verdade, há, de fato, uma clara perseguição à comunidade evangélica no Brasil. As eleições se aproximam. Estamos aí na iminência de um pleito para a escolha de presidente da República, governador de estado, senador, deputado estadual e federal. Você que é evangélico, pense bem em quem você vai votar nas próximas eleições. Pense em escolher pessoas que verdadeiramente estejam afinados ideologicamente com os seus ideais, com os seus princípios, principalmente com o ideal da democracia, com o ideal da liberdade, com o ideal da ética, com o ideal dos valores que nós cristãos professamos. Queremos, com isso, dar um basta a esse Estado que, de fato, nos vê de cima para baixo. Nós somos mais de 40 milhões no Brasil e queremos ser tratados como os demais membros de outras religiões. Pense sobre isso, reflita sobre o seu posicionamento social, que Deus te abençoe em nome de Jesus. Vamos ler a palavra de Deus no livro de São Lucas, no capítulo 17, começando no versículo 11. São Lucas, capítulo 17, começando no versículo 11, que está escrito assim: E aconteceu que, indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galileia. E entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe e levantaram a voz dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse-lhes: Ide e mostrai-vos ao sacerdote. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. E um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz, e caiu aos seus pés com o rosto em terra, dando-lhe graças. E este era samaritano. E respondendo Jesus disse: Não foram 10 os limpos? E onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe: Levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Meus amados irmãos e meus amados amigos, é interessante, ao lermos esse trecho bíblico, observarmos a ingratidão do homem. Imagina os senhores, naquela época, as pessoas que sofriam desse tipo de enfermidade, eles viviam isolados. Eles não podiam viver próximo às demais pessoas em virtude daquela enfermidade. E um certo dia, Jesus Cristo passando então naquela região de Samaria e Galileia, por certo aqueles homens tomaram conhecimento dos milagres que Jesus Cristo estava operando e eles acreditaram que em Jesus estava a solução dos seus problemas. E meu amado irmão e minha amada irmã, é bom lembrar, inclusive, que só Jesus tem a solução para os meus e para os teus problemas. Por mais inteligente que você seja, por mais culto que você seja, por melhor condição financeira que você tenha, o homem é limitado. E ele não consegue os seus objetivos se Deus não estiver com ele. E a maior necessidade do homem é o perdão dos pecados para ir morar no céu com Jesus. E aqueles homens
Por certo, ao ouvir falar do que Jesus Cristo estava fazendo e sabendo que ele estava passando ali, se dirigiram a Jesus Cristo e pediram misericórdia, pediram ajuda, pediram socorro. E o que me alegra muito, meus amados irmãos, é que Jesus Cristo não nega ajuda, não nega socorro. Infelizmente, o homem às vezes não consegue aquilo que ele precisa para a sua sobrevivência em virtude do seu pecado e por não saber pedir a Deus. Está escrito na Bíblia que os homens às vezes pedem e não recebem porque não sabem pedir. Mas está escrito na Bíblia Sagrada também que aquele que não tem sabedoria, peça a Deus. Deus, ele nos dá a sabedoria também que nós precisamos. E Jesus Cristo, ao ouvir o pedido daqueles 10 homens, disse a eles: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Interessante. Jesus Cristo ordenou àqueles homens que fossem até aos sacerdotes mostrar a enfermidade que eles tinham, como eles estavam vivendo. É claro que aquela ordem de Jesus Cristo para os mesmos era interessante a obediência para que o milagre acontecesse. Alguém poderia até dizer: mas Jesus não poderia, ele mesmo, ter se aproximado daqueles homens e ter ordenado que aquela enfermidade desaparecesse, aquela lepra saísse deles? É claro que sim. Jesus Cristo é dono de todo o poder. Mas ele queria, é claro, que aqueles homens fizessem um sacrifício de andar até aos sacerdotes. E aí me lembro da ressurreição de Lázaro, quando Jesus disse: vão lá, tira a pedra, ou tire a pedra. É claro que Jesus podia mandar Lázaro sair com pedra, com tudo, mas ele quer que o homem também faça alguma coisa, demonstrando que acredita no poder de Deus e que está pronto para atender a autoridade ou para respeitar e considerar a autoridade do Senhor. Mas, meus amados irmãos, e aí a Bíblia mostra, de acordo com os versículos que lemos, e é verdade, que aqueles 10 homens se dirigiram, então, aos sacerdotes e todos eles foram purificados. Ou seja, todos os 10 foram curados. Eles receberam a bênção do Senhor, eles foram abençoados pelo nosso Deus. Mas o que me chama a atenção, e quando eu disse no início dessa palavra, que a gente vê como o homem, ele é ingrato, a Bíblia mostra que dos 10, ao observar que estava limpo, ao observar que estava curado, retornou para agradecer a Jesus Cristo. Mas os 9 não voltaram para agradecer. E aí, meu amado irmão, minha amada irmã, como é interessante para as pessoas, inclusive aqui na Terra, serem agradecidas ou agradecer as pessoas pela ajuda, pelo socorro. Não é? É interessante estarmos agradecendo as pessoas que nos ajudam e como nós somos ajudados por muitas pessoas. A pessoa que está na sua casa lhe auxiliando, a pessoa que está no seu trabalho também lhe auxiliando, a pessoa que está cuidando de algo que Deus lhe deu, essas pessoas estão lhe ajudando e é interessante você saber agradecer a essas pessoas pela ajuda que estão te dando. Mas, meu amado irmão e minha amada irmã, o que me chama mais atenção é que os 9 não voltaram para agradecer ao Senhor, e o que voltou para agradecer era alguém
que não era daquela região, era um estrangeiro, de acordo com a própria palavra de Deus. Jesus Cristo aqui, a partir do versículo 17, Jesus: não foram 10 os limpos? E onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? Meu irmão e minha irmã, nós precisamos ser mais agradecidos a Deus. Agradecer mais a Deus por o que Ele tem feito por nós. Eu não sei, meu irmão ou minha irmã, o que você tem enfrentado. Eu não sei qual é o seu sofrimento, mas eu tenho certeza que tem muita gente lá fora sofrendo muito mais do que você e não tem a certeza que você tem de que Jesus Cristo está na sua vida e que em breve esse sofrimento vai se acabar. Você sabe disso? Você sabe do que eu estou falando? Você sabe que tem a bênção de Deus? Você sabe que vai morar no céu com o Senhor se permanecer fiel a Ele? Então é importante que você agradeça ao amanhecer por uma noite de paz ou de bênção que Deus lhe deu. É necessário que você saiba agradecer a Deus pelo pão de cada dia. É necessário que você saiba agradecer a Deus pelo esposo que tem, pela esposa que tem, pelos filhos que tem. É necessário que você saiba agradecer a Deus por tudo de bom que Deus tem feito por você, com a certeza de que Ele vai continuar te abençoando. E você, meu amigo, precisa aceitar a Cristo como Salvador. Mesmo que você não tenha a certeza ainda de salvação e não tenha esta convicção que nós temos das bênçãos de Deus na nossa vida, mas tenha certeza, o que acontece na sua vida de bom é Deus que está te abençoando. E você precisa também agradecer a Deus, aceitando a Jesus Cristo como teu Salvador para ir morar no céu com Ele. Amém? Vamos orar. Maravilhoso Deus, Pai, que estás nos céus. Eu te agradeço, Pai. Deus, como o Senhor tem sido misericordioso para comigo, para com a minha família, para com a tua igreja, ó Deus eterno. Eu te agradeço por tudo. E te peço, Pai, continue com as mãos estendidas sobre todos nós. O Senhor conhece as nossas necessidades. E sabemos, Senhor, que o Senhor é tudo na nossa vida. Sem Ti, nada somos, sem Ti, nada podemos fazer, mas tudo, Senhor, está nas Tuas mãos. E nós Te louvamos e Te adoramos. Pai, visite a cada irmão, a cada irmã, a cada amigo, a cada amiga que está assistindo esse programa. Eu sei que o Senhor tem bênção para cada um. Que a Tua bênção permaneça conosco, não só agora, mas para sempre. Amém. Meu prezado irmão, minha prezada irmã, lembrando mais uma vez a você a necessidade que temos das suas orações. Ore por nós, nós precisamos muito. Ore pela igreja, Assembleia de Deus em todo o estado da Bahia, que Deus tenha abençoado de forma maravilhosa. Continue orando também pela construção do Centro de Cultura Cristã da Bahia. Ore e dê também a sua contribuição. A sua contribuição é muito importante. Olha, como é bom estar aqui, mas estamos chegando ao final do programa, prometendo voltar no próximo programa, isto é, se Deus nos permitir. Até lá.